Desde as primeiras batalhas navais registradas, a guerra marítima tem sido marcada por alguns dos conflitos mais temíveis da história militar. O armamento e a supremacia naval têm decidido o destino das nações. E o poderio que rege as ondas rege o mundo. E agora, os 10 melhores vai testar, avaliar e classificar os navios de guerra mais temíveis e poderosos da história. Os 10 melhores navios de guerra. Navios de guerra enormes ou humildes fragatas, quem for mais forte e mais rápido ganha a guerra. Mas não se trata apenas da capacidade de destruição. Para conseguir o título de melhor navio de guerra, eles têm que ser capazes de assimilar os golpes e devolver com juros. Tomando como base análises científicas, opiniões de especialistas, pesquisas de público e comparações técnicas, nós construímos um quadro com 5 quesitos para classificar os 10 melhores navios de guerra de todos os tempos. Na 10ª colocação do nosso Os 10 melhores navios de guerra, o navio que foi descrito como uma máquina de guerra invencível, a mais poderosa do mundo. O cruzador de batalha classe Hood. Deslocamento 42.500 toneladas. Propulsão 4 turbinas engrenadas Brown Curtis, produzindo 144.000 cavalos vapor. Boca 32 metros. Velocidade 31 nós. Autonomia 5.170 milhas náuticas a 18 nós. Proteção, blindagem máxima de 381 milímetros. Comprimento 262 metros. Principal armamento 8 canhões de 381 milímetros. Tripulação 1418. Em 31 de maio de 1916, numa área conhecida como Jutland, na costa da Dinamarca, os 2 navios mais poderosos do mundo ficaram frente a frente numa das maiores batalhas navais do século XX. Tanto a Inglaterra como a Alemanha sofriam muitas perdas em suas frotas, e parecia que os dias de ouro dos navios estavam contados. Mas o Departamento Naval Britânico não estava disposto a desistir e elaborou um novo projeto radical de navio de guerra. Ele foi chamado de Hood. O Hood foi o primeiro de uma nova classe de navios que seriam construídos no mundo todo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Era um supercruzador de batalha. Um cruzador que tinha o poder destruidor de um navio de guerra. Atingia alta velocidade e tinha uma ótima blindagem. Finalizado em 1920, o único de sua classe, o Hood, com 262 metros de comprimento, foi o maior navio já construído pela Marinha Real Inglesa. Com a velocidade de 31 nós e armado com 8 canhões de 381 milímetros, o Hood representou uma nova geração de navios de guerra velozes. Uma das vantagens desse tipo de navio é que ele tinha sido feito com o casco lateral angulado. Quando o projétil atinge o casco, ele tenta atravessar um ângulo reto, por isso ele provavelmente ia cair. E o Hood tinha um belo casco angulado. O Hood tem um desenho muito bonito, é como um carro bonito. É meio difícil de explicar, mas todo mundo sabe que uma Ferrari é bonita e um Pacer não. Conhecido como Grande Hood, ele era considerado o maior navio já construído. E nos anos 1920 e 1930 rodou o mundo mostrando sua força e seu tamanho. Durante o Entre-Guerras, a Marinha Real Inglesa ainda era a melhor do mundo. E esse parecia ser o melhor navio da melhor marinha. Se você parece ser o melhor, as pessoas acreditavam que você era o melhor. Mas ele logo perderia seu status com o início da Segunda Guerra Mundial. A marinha de Hitler tinha alguns dos navios de guerra mais sofisticados. Nessa época, o Hood estava com quase 20 anos e precisava desesperadamente de atualizações. Em 24 de maio de 1941, as deficiências do Hood foram postas à prova, quando ele enfrentou o navio de guerra Bismarck e o forte cruzador de batalha Prince Eugen. Há alguns navios que entraram para a história da Inglaterra e o Hood certamente é um deles. Mas se olharmos melhor para ele, em termos de expectativas operacionais, esperávamos mais do Hood do que conseguimos, e ele realmente não ganhou dos alemães. Seu projeto era inferior ao do Bismarck. Para Bismarck, o Hood era uma brincadeira. A uma distância de 22 quilômetros, os navios abriram fogo. Só foram precisos 5 salvos de tiro do Bismarck para furar a blindagem do deck do Hood e tirá-lo de seu posto de melhor navio de guerra do mundo. Em 8 minutos, o Hood afundou. E de uma tripulação de 1.418 pessoas, apenas 3 homens sobreviveram. Já que o Hood afundou em sua primeira batalha, o quesito proteção recebe nota baixa, assim como o quesito poder de fogo.
Mas o fator medo e inovação receberam pontos mais altos. Por ter permanecido em serviço por 21 anos, ele tem uma pontuação boa, mas não boa o suficiente para garantir ao Hood mais do que o 10º lugar em nossos 10 melhores navios de guerra. Couraçado de bolso classe Deutschland. Deslocamento 16.200 toneladas. Propulsão 8 motores a diesel MAN gerando 56.800 cavalos vapor. Boca 21 metros. Velocidade 26 nós. Autonomia 32.330 km a 19 nós. Proteção blindagem máxima de 12,5 centímetros. Comprimento 187,7 metros. Principal armamento 6 canhões de 280 milímetros. Tripulação 1.150. Depois das batalhas sangrentas da Primeira Guerra Mundial, todos os aliados assinaram o Tratado de Versalhes, que era uma tentativa de evitar que a Alemanha começasse uma nova corrida armamentista. Pelo tratado, seus navios podiam ter apenas um casco de 10.000 toneladas e serem equipados com canhões de 280 milímetros. Mas em maio de 1931, a Alemanha ignorou o tratado, lançando seu mais novo navio de guerra chamado Deutschland. Ele foi o precursor de uma classe completamente nova de navios conhecidas como Panzership ou couraçados de bolso. É interessante notar que o navio foi lançado antes de Hitler subir ao poder e já ignorava o Tratado de Versalhes. Isso mostra o quanto a Alemanha estava focada em reassumir uma postura militar. E foi durante essa guinada militar que os couraçados de bolso apareceram, armados com 6 canhões de 280 milímetros Krupp, que poderiam lançar um projétil de 330 quilos a 36 quilômetros de distância e com velocidade máxima de 26 nós. Essa classe de navios de guerra se tornou um oponente temível. Em 1930, mais 2 navios da classe Deutschland foram lançados, o Admiral Scheer e o Graf Spee. O couraçado de bolso assustou todo mundo, porque ele era veloz o bastante para fugir de qualquer um e poderoso o bastante para acabar com uma esquadra protegida por um forte cruzador. O segredo da velocidade do couraçado de bolso estava no seu projeto inovador que tornava o navio mais leve. Usando motores a diesel em vez de turbinas a vapor e um casco soldado eletricamente, o classe Deutschland era capaz de navegar mais de 20.000 quilômetros, o que equivale a meia volta ao mundo. Ele causou arrepios em toda a marinha aliada. Ele era muito veloz. Ele tinha um conjunto de armas capazes de afundar qualquer cruzador e velocidade suficiente para sobrepujar qualquer um dos torpedeiros que ainda existiam. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, os couraçados de bolso estavam prontos para a ação. O Graf Spee foi o primeiro a entrar em combate. Seu papel principal era atacar navios mercantes. E além de seus 6 canhões de 28 milímetros, ele também tinha 8 canhões de 150 milímetros e 6 de 105 milímetros, o que o tornava um caçador implacável. Acho que, em termos de inovação, os couraçados alemães se tornaram uma espécie de mito. Tinham a capacidade de armazenar no pequeno casco não apenas combustível, mas também energia para poder operar a 16.000 quilômetros de casa e ainda ser capaz de afundar um navio. Nos primeiros 3 meses de guerra, o Graf Spee afundou 9 navios mercantes com um total de 50.000 toneladas, aumentando a reputação de pertencer a uma classe de navios invencíveis. Mas em 13 de dezembro de 1939, essa reputação foi posta à prova, quando cruzadores ingleses nos arredores do porto de Montevideo cercaram o Graf Spee. Neste evento, chamado a Batalha do Rio Prata, o Graf Spee destruiu todas as armas de um cruzador e danificou seriamente os outros 2. Mas o Graf Spee tinha um grande problema de projeto. Sua blindagem só tinha 125 milímetros de espessura e não era páreo para os projéteis de 150 e 200 milímetros britânicos. Por mais que o Graf Spee tivesse canhões bem grandes, era pouco blindado para enfrentar um cruzador pequeno e nunca imaginou enfrentar um navio com tanta força quanto o que ele enfrentou. Muito danificado, o Graf Spee rastejou até o porto de Montevideo para reparos. Mas o Uruguai era neutro. E depois de 48 horas, insistiu que o Graf Spee partisse ou fosse aprisionado. Sem permitir que seu navio seriamente abatido lutasse outra batalha contra os navios de guerra ingleses que o esperavam, o capitão do Graf Spee queimou seu navio e cometeu suicídio. Com o fim do Graf Spee, acabou também o mito de invencibilidade dos couraçados de bolso. Como qualquer navio no fim da vida útil, ele era vulnerável. Ele estava vulnerável por estar em menor número, embora fosse grande e pudesse fugir rapidamente de qualquer coisa que não pudesse enfrentar. E ele foi cercado.
No fim da guerra, os dois coraçados de bolso que sobraram, o Admiral Scheer e o Deutschland, rebatizado como Luftwaffe, também foram destruídos. Mas durante suas breves vidas, todos os três demonstraram que podiam ser destruidores e assustadores para qualquer inimigo. Então, em fator medo e poder de fogo, ele fez uma ótima pontuação. No quesito inovação, ele se saiu bem, mas a proteção e alcance de atuação deixaram a desejar. Por isso, o Class Deutschland fica com o 9º lugar nos nossos 10 melhores navios de guerra. Porta-aviões classe Essex. Deslocamento 34.880 toneladas. Propulsão 4 turbinas a vapor comprimido, gerando 150.000 cavalos vapor. Boca 29 metros. Velocidade 33 nós. Comprimento 267,2 metros. Altura 15.000 milhas náuticas a 12. Proteção blindagem máxima de 70 milímetros. Principal armamento, 12 canhões de 50 milímetros, 68 canhões antiaéreos de 40 milímetros, 85 aviões de guerra. Tripulação 2.687. O ataque a Pearl Harbor provou que o porta-aviões é um navio de guerra poderoso. Imediatamente, os Estados Unidos iniciou um programa de construção de porta-aviões rápidos para revidar o ataque do Japão e vingar Pearl Harbor. Em 31 de dezembro de 1942, o primeiro dos novos porta-aviões classe Essex foi entregue. Ele tinha 265 metros com deslocamento de 33.000 toneladas e um casco capaz de carregar mais de 100 aeronaves. O classe Essex tinha poder destruidor de longo alcance e substituiu o navio de guerra, ganhando destaque entre a nova classe de navios. Você tem que julgar o porta-aviões pelo que ele pode lançar, pelo deck. E os decks de madeira dos porta-aviões classe Essex podiam lançar um enorme poder de fogo. Na Batalha do Mar das Filipinas, o almirante no comando foi capaz de lançar mais de 200 aeronaves em menos de 10 minutos depois de terem avistado a frota japonesa. Essa marca não seria alcançada nos dias de hoje. Usando canhões simples e duplos de 50 milímetros, montagens quádruplas de 40 milímetros, Oerlikons duplos e simples de 20 milímetros e quádruplos de 175 milímetros, eles podiam criar uma tempestade de fogo devastadora. Assim que esses gigantes saíam da fábrica, eram jogados no calor da batalha. Em 1943, especialmente em 1944, a grande maioria das aeronaves que operou nas batalhas do Mar das Filipinas e no Golfo de Leyte saiu de porta-aviões da classe Essex. Com uma tripulação de mais de 2.600 pessoas, os porta-aviões da classe Essex eram um adversário temível. E por terem um alcance de 22.000 quilômetros, eles eram o alvo número 1 dos pilotos kamikazes. Eles eram robustos, podiam suportar ataques de bombas e até às vezes dos kamikazes e continuar adiante com um poder de fogo aeronaval incessante, se estendendo por todo o Pacífico Central. Mas o ambiente era hostil demais para ser controlado. Em 17 de março de 1945, durante um ataque aéreo contra a ilha japonesa de Honshu, um porta-aviões da classe Essex, o USS Franklin, ficou sob ataque. Enquanto pilotos suicidas se atiravam um após o outro, o Franklin lutava para sobreviver. Por mais de 12 horas, o navio foi um inferno em chamas e 724 membros de sua tripulação foram mortos. Mas o Franklin foi tão bem projetado e construído que não afundou. E foi o navio americano mais danificado a sobreviver a um ataque inimigo na Segunda Guerra Mundial. Comparando os Essex aos porta-aviões britânicos, eles não tinham um deck de voo blindado, mas eles tinham divisões bem extensas, que os permitiam tanto controlar incêndios quanto enchentes. E, embora muitos porta-aviões de classe Essex fossem atingidos por kamikazes, nenhum deles afundou em ação. No total, foram feitos 24 classes Essex, mais do que qualquer outra classe de grandes porta-aviões. E quando a paz veio, os classes Essex continuaram no serviço por mais 30 anos. Nenhuma outra classe de porta-aviões serviu tanto tempo e com tanta eficácia. Mesmo em termos de projeto, a classe Essex já é uma tremenda evolução. Mas para entender seu verdadeiro impacto, o grande feito do classe Essex é o fato dele ter tornado possível aos aliados vencerem a Segunda Guerra Mundial no Pacífico. O classe Essex se saiu bem em nossa contagem por ter muitos pontos nos quesitos fator medo e proteção. Ele também se saiu bem em alcance de atuação, inovação e poder de fogo. Por isso, o Essex certamente merece a 8ª posição em nosso Os 10 Melhores Navios de Guerra.
Couraçado classe Bismarck. Deslocamento 50.153 toneladas. Propulsão turbinas a vapor de 3 eixos, gerando 150.170 cavalos vapor. Boca 36 metros. Velocidade 30 nós. Autonomia 8.525 milhas náuticas a 19 nós. Comprimento 251 metros. Proteção, blindagem máxima 355 milímetros. Principal armamento 8 canhões de 380 milímetros. Tripulação 2.200. Lançado em fevereiro de 1939, conhecido como o navio favorito de Hitler, o Bismarck foi um dos 2 couraçados de sua classe. Cada um tinha a capacidade de carregar uma carga de até 50.000 toneladas. O Bismarck não era um navio que respeitasse limites. Ele era mais ou menos 20% maior que os navios que eram construídos pelas marinhas britânica e americana na época. E nesse quesito, não havia nenhum navio na marinha britânica que pudesse se igualar ao seu projeto. O Bismarck chegava a velocidade incrível de 30 nós e estava armado com 8 canhões de 380 milímetros, 12 canhões de 150 milímetros e 16 de 105 milímetros secundários. Esse navio podia mandar chumbo pesado. A ideia era que, uma vez em ação, ele pudesse destruir as esquadras como se fossem papel e seguir em frente. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o Bismarck foi liberado para o serviço e com seu navio irmão pronto, Tirpitz, a marinha alemã queria colocá-lo na guerra a qualquer custo. A política alemã era não enviar nenhum navio até que ele passasse por uma inspeção de 6 meses. Se eles esperassem alguns meses, teriam os 2 couraçados prontos, que poderiam se apoiar mutuamente. Dava para ver que a marinha alemã estava pensando: ai meu Deus, nós vamos invadir em junho, o exército vai vencer de novo e nós não teremos contribuído em nada. É melhor agirmos e ganharmos alguma publicidade antes que o exército vença a guerra sozinho de novo. Em 19 de maio de 1941, eles conseguiram o que queriam. O Bismarck foi para sua primeira patrulha de guerra no Atlântico Norte. Acompanhado do grande cruzador Prinz Eugen, a missão deles era atacar as esquadrias aliadas. 6 dias depois, em 25 de maio, o Bismarck avistou o cruzador da Marinha Britânica, HMS Hood. 5 salvas de tiro dos canhões superiores do Bismarck mandaram Hood para o fundo do oceano. A Marinha Real Britânica quis vingar o Hood e enviou a ordem: afundem o Bismarck. Por mais de 3 dias, a frota britânica caçou o Bismarck. Finalmente, na manhã de 27 de maio, com seus eixos destruídos por aviões torpedeiros, o orgulho do exército germânico estava encurralado. Por mais de 3 horas, o Bismarck ficou sob o fogo britânico e às 10h39 da manhã foi afundado, matando mais de 2.000 homens. O que é fascinante sobre o Bismarck é que, apesar de ter sido feito com tanta tecnologia, os ingleses o venceram exatamente por não possuírem essa tecnologia. O sistema de canhões antiaéreos de curto e médio alcance não podiam ser calibrados para a baixa velocidade de voo do avião torpedeiro Fire Swordfish. Por isso foi possível afundá-lo. Depois de afundar o Bismarck, a Inglaterra botou sua fúria contra o Tirpitz. Em 12 de novembro de 1944, a RAF terminou de acertar as contas. Escondido em um fiord norueguês, o Tirpitz foi destruído por bombas Tallboys de 6 toneladas. E a ameaça da supremacia dos navios alemães finalmente acabava. Por ter criado uma imagem tão ameaçadora, a classe Bismarck fez uma pontuação alta em nossa contagem, tanto em fator medo quanto em poder de fogo. Mas sua proteção, inovação e período de serviço o derrubaram. Por isso é que a nota da frota nazista alemã não pode subir além da 7ª posição do nosso Os 10 Melhores Navios de Guerra. Couraçado classe North Carolina. Deslocamento 44.800 toneladas. Propulsão, turbinas a vapor quádruplas, gerando 121.000 cavalos vapor. Velocidade 27 nós. Autonomia 28.750 km. Comprimento 221 metros. Proteção, blindagem máxima 406 milímetros. Boca 33 metros. Principal armamento 9 canhões de 406 milímetros. Tripulação 1.880. Lançado em 1º de junho de 1940, o USS Washington foi o primeiro de uma nova geração de couraçados americanos que se destacavam por torpedos melhores e blindagem do deck reforçada, maior durabilidade e proteção de combustível.
12 dias depois, seu navio irmão, o North Carolina, foi lançado. Juntos, esses dois navios ficaram conhecidos como a classe North Carolina. Mas durante o seu projeto e sua construção houve mudanças constantes, em parte causadas por um acordo internacional que limitava o tamanho de suas armas. Lançando um projétil de 1.220 quilos, ele tinha alcance de quase 34 mil quilômetros. Inicialmente equipados com 20 canhões de 127 milímetros e 16 de 20, eles eram navios formidáveis. Esses dois navios foram bem eficientes em serviço desde o seu lançamento em 1942. Também inovaram ao contarem com bastante armamento antiaéreo e foram bem-sucedidos em escoltar porta-aviões, assim como dar apoio para os marines nas invasões anfíbias. Em agosto de 1942, o North Carolina era a base central das batalhas do Pacífico de Guadalcanal e Tulagi. No final de 1942, a força de sua blindagem contra torpedos foi revelada. Depois de ser atingido por um submarino japonês I-19, ele ficou com um buraco de 33 por 45 centímetros em um lado do casco. Apesar de engolir quase 1.000 toneladas de água, ele conseguiu chegar a Pearl Harbor para reparos. Enquanto isso, o USS Washington entrou em ação no Ártico, dando cobertura a esquadras islandesas a favor dos aliados. Finalmente, no final de agosto de 1942, Washington foi para o Pacífico e demonstrou seu poder na Batalha da Ilha Savo, quando derrubou o cruzador japonês Kirishima. Usando uma mistura de radar e controle de artilharia ótica, Washington atirou em 7 minutos 75 projéteis de 406 milímetros e centenas de 127 que transformaram Kirishima num ferro retorcido em chamas. É fundamental obter controle de fogo, e os americanos possuíam durante a guerra o melhor radar. Ele era tão bom que era possível ver as explosões que os projéteis causavam e pensar: ah, eu errei, preciso me aproximar mais. Washington se juntou a uma pequena elite de navios que venceram lutas armadas contra navios iguais a ele. Nos 3 anos seguintes, o North Carolina se envolveu em quase todas as ações de guerra. E até julho de 1945, o North Carolina ainda dava cobertura a incursões de porta-aviões no Japão. Esses dois navios da mesma espécie, ambos criados segundo os padrões da Primeira Guerra Mundial e ambos sobreviventes da terrível Segunda Guerra, receberam na nossa contagem uma boa pontuação para os quesitos proteção e inovação. Seu poder de fogo e fator medo também marcaram bem, mas seu curto período de serviço os coloca na 6ª posição do nosso, os 10 melhores navios de guerra. Destroyer classe Fletcher. Deslocamento 2.325 toneladas padrão. Propulsão, 2 turbinas engrenadas, gerando 60 mil cavalos vapor comprimidos. Boca, 12 metros. Autonomia, 6.500 milhas náuticas a 15 nós. Comprimento, 114,6 metros. Proteção, blindagem máxima de 17,5 milímetros nas áreas vitais. Principal armamento, 5 canhões de 127 milímetros. Tripulação, 329. No domingo de 7 de dezembro de 1941, a frota naval americana do Pacífico é destruída. Os Estados Unidos declaram guerra. Imediatamente, o esforço de guerra norte-americano entra em ação para construir navios a fim de dar o troco ao Japão e se vingar por Pearl Harbor. Foi dada a 11 estaleiros a tarefa de construir uma nova classe de destroyers rápidos e fortemente armados, e eles foram chamados de a classe Fletcher. Pouco tempo depois, esses navios entraram na batalha. E com 114 metros e quase 2.900 toneladas de carga completa, os Fletchers eram bem maiores que qualquer destroyer americano anterior. Os Fletchers eram os primeiros equipados com radares de aviso aéreos e de superfície. Com seus motores de compressão de 6.000 cavalos vapor, levando-os a velocidades de mais de 36 nós, os Fletchers foram criados para serem as perfeitas máquinas de guerra. Carregados de armamento, eles eram uma plataforma de canhões flutuante. Seus 5 canhões de 127 milímetros podiam atirar projéteis de 24 quilos a 16 quilômetros. E com uma cobertura antiaérea de mais de 10 quilômetros. Sua capacidade de fogo nos canhões de 40 milímetros era de 160 rotações por minuto. E os de 20 milímetros de impressionantes 450 por minuto. Os Fletchers também tinham um sonar sofisticado que permitia que eles encontrassem qualquer coisa abaixo da superfície. Durante a Guerra do Pacífico, os destroyers da classe Fletcher afundaram 29 submarinos japoneses. Mas foi contra ataques aéreos que esses navios se tornaram lendas e ganharam o apelido de Fletchers de guerra. Em 25 de outubro de 1944, durante a Batalha do Golfo de Leyte,
os japoneses estavam desesperados para defender suas posições e transformaram sua fúria em uma nova forma de ataque, os kamikazes. De novo foram os Flashers que ficaram na linha de frente da batalha. A missão deles era clara: localizar e eliminar qualquer aeronave kamikaze que tentasse se aproximar dos porta-aviões. Nas semanas seguintes, os destroyers enfrentaram mais de 1.500 ataques kamikazes. E ao fim da guerra, eles haviam participado de quase todas as batalhas navais. Ao todo, a classe Fletcher ganhou mais de 1.300 condecorações de guerra. No final da Segunda Guerra, 175 desses destroyers durões já tinham sido fabricados e enviados para a guerra. Mas por um preço, 25 foram afundados. Por isso, na nossa contagem, eles ganharam muitos pontos por seu poder de fogo e fator medo. Pelo quesito inovação, também recebe bons pontos. Sua proteção e alcance de serviço também são bons. Com isso, os Fletchers de guerra ficaram em quinto lugar do nossos 10 melhores navios de guerra. Cruzador classe Ticonderoga. Deslocamento 9.466 toneladas. Propulsão 4 turbinas a gás da General Electric, gerando 80 mil cavalos vapor. Boca 16 metros. Velocidade 30 nós. Autonomia 6.000 milhas náuticas a 20 nós. Proteção blindagem da Kevlar sobre as áreas vitais. Comprimento 172,8 metros. Principal armamento 2 canhões M45 de 127 milímetros, 2 sistemas de lançamento vertical Mark 41. Tripulação 400. Hoje, a Marinha Americana é a mais poderosa do mundo. E entre a sua vasta frota, um dos mais poderosos combatentes em serviço é o cruzador classe Ticonderoga. Desenvolvido inicialmente para ser um soldado da Guerra Fria nos anos 70, como uma resposta à corrida armamentista soviética, seu primeiro papel foi interceptar mísseis teleguiados. Mas a Marinha sentiu que algo a mais era necessário. Então, os Ticonderogas eram transformados em cruzadores velozes em 1980. Medindo 172 metros e com velocidade máxima de 30 nós, os Ticonderogas são protegidos por blindagem de Kevlar nas áreas vitais. Eles também são os primeiros navios equipados com o sistema de armas Aegis, o sistema de defesa aérea mais sofisticado no mundo. Esse é um radar avançado que aposenta o radar de rotação no formato clássico que todos nós conhecemos de uma tela de radar. Ele permite ao navio vigiar todas as direções ao mesmo tempo e rastrear um grande número de alvos. Com seus decks limpos e arrumados, o cruzador da classe Ticonderoga pode não parecer tão poderoso, mas as aparências enganam. Esse navio pode mandar chumbo pesado. Um cruzador como o Ticonderoga, por exemplo, o USS Shiloh ou outros parecidos, podem lançar mísseis de ataque terrestre Tomahawk. Esses mísseis são muito leves, mas a habilidade deles de voar por terra, seguindo qualquer alvo programado, faz com que sejam uma tremenda arma de guerra. E os Ticonderogas são exatamente isso, armas de guerra. Além do sistema Aegis, eles têm 2 canhões M45 de 127 milímetros. Tem sistema antimíssil a curta distância, lança-torpedos e a capacidade de lançar mísseis Tomahawk. Os Ticonderogas podem ser perigosos em território inimigo. Conhecidos por serem os instigadores dos navios completamente controlados por computador, os Ticonderogas estão no centro da corrida digital dos dias de hoje. E são vistos servindo na costa do Líbano, Kuwait e Coreia, agindo tanto na ofensiva como na manutenção da paz. Eles têm um papel muito importante de patrulhar as águas, que precisam permanecer livres e abertas para outros navios comerciais e militares. Por isso, o cruzador tem o propósito de exibir o poderio e o armamento pesado, mas também o de permitir que outras forças façam seu trabalho. Estando em serviço por mais de 20 anos e com um futuro promissor nativo, classe Ticonderoga consegue um bom placar em seu período de serviço. Assim como em seu fator medo e inovação. Sua proteção e poder de fogo também pontuam alto. Então, o cruzador classe Ticonderoga fica na 4ª posição de nossa lista dos 10 melhores navios de guerra. Couraçado classe Queen Elizabeth. Deslocamento 36.450 toneladas. Propulsão turbinas a vapor de 4 eixos, gerando 80 mil cavalos vapor.
Velocidade 23 nós. Boca 27,4 metros. Autonomia 4.500 milhas náuticas a 10 nós. Proteção, blindagem máxima 330 milímetros. Principal armamento, 8 canhões de 405 milímetros. Comprimento 197 metros. São 1.190. Lançado em 1913, o coraçado Queen Elizabeth foi o primeiro de uma nova série de coraçados velozes que eram movidos a óleo em vez de carvão. No início de 1916, ele se juntou aos seus 4 navios irmãos: Barham, Malaya, Valiant e Warspite. Armado com 8 canhões de 405 milímetros primários e 16 de 150 secundários, o Classe Queen Elizabeth foi o navio de guerra britânico mais poderoso da Primeira Guerra Mundial. Se analisarmos os coraçados da Primeira Guerra Mundial, respeitando a sua linha de desenvolvimento, ele representa o ápice da sua espécie na Marinha Britânica. Durante a década de 1930, os navios foram modernizados. Agora, com apenas uma chaminé, eles receberam armamento antiaéreo e seus principais canhões evoluíram para poder lançar um projétil de 861 quilos a 29 quilômetros de distância. Os Queen Elizabeths ficaram prontos quando a Alemanha começou a Segunda Guerra Mundial. O Classe Queen Elizabeth permitiu que ainda houvesse navios na Segunda Guerra Mundial que fossem grandes. Eles eram lentos, mas eram grandes e formidáveis. Eles tinham um fator medo. Eles mantiveram os alemães atracados. Conforme a Segunda Guerra Mundial ia tornando-se cada vez mais furiosa, parecia que o Classe Queen Elizabeth e o Warspite estavam em todos os cantos. Durante a batalha do Cabo Matapã, no Mar Mediterrâneo, o Warspite entrou para a história quando conseguiu acertar o tiro de mais longo alcance dado por um canhão de navio. Ele acertou um navio de guerra inimigo que estava a 23 quilômetros. Mas o Classe Queen Elizabeth não era invencível. Em novembro de 1941, a imagem do Barham se tornou uma das imagens de guerra mais famosas, quando foi afundado por um torpedo do submarino alemão U-331. Mais de 800 homens da tripulação morreram. Ao final da guerra, todos os 4 Classe Queen Elizabeth que sobraram ainda estavam na ativa, mantendo a tradição dos coraçados. Mas talvez tenha sido o Warspite que obteve o melhor desempenho. O Warspite estava em toda parte. Eles tinham um nome a zelar e faziam por merecer. O Warspite foi um dos navios mais bem-sucedidos da Marinha Britânica. E os da Classe Queen Elizabeth foram um dos coraçados mais fortes já construídos. Então, em nosso quadro, receberam muitos pontos pelos quesitos proteção e fator medo. Sua inovação e poder de fogo marcam bem. Seu período de serviço de mais de 30 anos é excelente. Por isso, os navios da Classe Queen Elizabeth ficam na 3ª posição dos nossos 10 melhores navios de guerra. Porta-aviões classe Nimitz. Deslocamento 97 mil toneladas. Propulsão, 2 reatores nucleares movendo 4 turbinas, girando 260 mil cavalos vapor. Velocidade 30 nós. Autonomia ilimitado. Proteção, nenhuma. Principal armamento, 85 aeronaves. Comprimento, 312 metros. Tripulação, 5.860. Em 1975, o maior navio de guerra já construído foi apresentado à Marinha Americana. Chamado de Nimitz, esse porta-aviões foi o primeiro em sua classe que contava com 10 navios. Quando o último deles foi colocado em serviço, seus deslocamentos somados chegavam a quase 1 milhão de toneladas. Mas não é apenas o peso que os faz os maiores. O porta-aviões classe Nimitz tem incríveis dimensões. 312 metros de comprimento, 77 de largura. Seu deck de aviões tem uma área de 162 metros quadrados, que pode acomodar mais de 85 aeronaves. E com uma tripulação de mais de 5.600 homens, os Classe Nimitz alcançaram rapidamente um destaque entre os porta-aviões. A Marinha decidiu que os porta-aviões tinham que ser independentes na estratégia marítima dos anos 80. O porta-aviões, com seu grupo de batalha, operaria como uma unidade autônoma. Fosse como resposta a uma crise por presença diplomática posterior ou como parte de uma grande guerra na Europa. Com o fim da União Soviética, em 1991, a ameaça da Guerra Fria se foi. E o papel dos porta-aviões da classe Nimitz se tornou a manutenção da paz pelo mundo. Hoje, a presença dos porta-aviões da Marinha Americana nos arredores do seu país diz a você que se você for um amigo dos americanos, eles estão lá para proteger você. E se você for um oponente, significa que pretende interferir em suas decisões políticas.
E essa habilidade de ir a qualquer lugar do mundo numa fração de segundos e a uma velocidade de 30 nós que faz a classe Nimitz ser valiosíssima para a Marinha norte-americana. Mas o que torna a classe Nimitz única são seus 2 reatores nucleares que permitem a ela rodar o mundo pelo tempo que quiser. Pela primeira vez, você tem um navio de guerra que não é limitado pelo seu combustível, não é limitado pela necessidade de carregar água, como as frotas do século XVIII faziam. É limitado somente pela quantidade de aviões e por outros suprimentos críticos. Mas com a reposição de suprimentos, a classe Nimitz pode ficar no mar quase que indefinidamente. Além de seus aviões, cada navio pode mandar chumbo pesado por conta própria e é armado com lança-mísseis marítimos OTAN, sistema antimísseis de 20 mm Phalanx e RIM, antimíssil infravermelho. Mas foi usando seus aviões no conflito do Afeganistão que a classe Nimitz demonstrou como é poderosa como navio de guerra. A Marinha manteve porta-aviões em locais fora do conflito o tempo todo. E foi só a Marinha que foi capaz de oferecer cobertura aos soldados por sua superioridade aérea. Ela foi necessária no Afeganistão para que helicópteros, veículos e bombardeiros pudessem operar no espaço aéreo afegão. A classe Nimitz estava novamente presente na libertação do Iraque, fazendo a sua especialidade, servindo de plataforma de ataque para sua formidável frota aérea. Não há dúvida de que os porta-aviões da classe Nimitz são os mais poderosos navios de guerra que já cruzaram os mares. E a razão disso é a habilidade de suas asas. Devido ao seu tamanho e capacidade, os Estados Unidos pretendem que os Nimitz fiquem em serviço durante o futuro próximo. E esse futuro parece nunca ter fim. Vai chegar um momento, num período de uma década e meia, em que um novo desafio surgirá para os Estados Unidos. A projeção de poderio marítimo ainda será o porta-aviões, com suas mais de 90 aeronaves. E é por isso que é preciso mantê-los, não se pode perdê-los. Os classe Nimitz são sem dúvida um dos mais refinados navios já construídos. Então, para sua inovação e fator medo, o placar é alto em nosso quadro. Com um período de serviço de mais de 20 anos, ele tem uma boa marca, assim como pontua bem no quesito proteção. Mas é o seu poder de fogo de 85 aeronaves que ultrapassa a escala e os coloca na segunda posição de os 10 melhores navios de guerra. Antes de chegarmos ao navio de guerra mais eficiente de todos os tempos, vamos rapidamente revisar a nossa lista. Começando a lista na 10ª posição, temos o Hood, um navio que parecia ser invencível até encontrar com o Bismarck. Chegando na 9ª posição, o coraçado de bolso que assustou o mundo, o classe Deutschland Graf Spee. Na 8ª posição, os porta-aviões de guerra da classe Essex, da Guerra do Pacífico. Na 7ª, o navio favorito de Hitler, que espalhava medo por onde quer que fosse, o Bismarck. Em 6º, a cobertura na frota marinha norte-americana da Segunda Guerra Mundial, o encoraçado classe North Carolina. Chegando em 5º, os pequenos navios com uma força enorme, os destroyers da classe Fletcher, da Segunda Guerra Mundial. Chegando em 4º, os mais sofisticados e poderosos cruzadores que já flutuaram, os Ticonderogas. Em 3º, os encoraçados classe Queen Elizabeth, que lutaram em 2 guerras mundiais. Em 2º, os maiores e mais poderosos navios que já flutuaram, os grandes porta-aviões da classe Nimitz. Agora, o grande navio de guerra que a nossa Matrix classificou como o maior navio de guerra de todos os tempos. O navio que acabou com todos, o melhor dos melhores. Cruzador leve classe Iowa. Deslocamento 57.450 toneladas. Turbinas a vapor de 4 eixos, gerando 212 mil cavalos vapor. Boca 32 metros. Velocidade 33 nós. Autonomia 15 mil milhas náuticas a 12 nós. Comprimento 270 metros. Proteção, blindagem máxima de 450 milímetros. Principal armamento, 9 canhões de 400 milímetros. Tripulação 1921. Em 27 de agosto de 1942, o USS Iowa foi lançado em Nova York. Ele era o primeiro dos cruzadores classe Iowa tido como um soldado rápido e poderoso, que poderia enfrentar os melhores navios da marinha japonesa.
Com 9 canhões de 400 milímetros, 20 canhões de 127 milímetros, 80 de 40 milímetros e uma blindagem máxima de 450 milímetros, o Iowa podia dar conta do recado. A classe Iowa tinha o benefício de ter aprendido com duas classes. Eles tinham passado pela North Carolina e Alabama para aprender como fazer cruzados de guerra. Nos 2 anos seguintes, os irmãos Iowa, New Jersey, Missouri e Wisconsin entraram em serviço, cada um com força digna de ser reconhecida. Comparado aos navios que vieram antes dele, ele era uns 45 metros mais comprido. Se pusermos no papel, um navio mais estreito é mais fácil de navegar, porque eles virtualmente dobram seu poder. É uma questão puramente física. Mais potência no navio, que é mais fácil de mover, faz com que ele vá mais rápido. Os Iowas foram projetados para chegar a uma velocidade superior a 30 nós, para que pudessem acompanhar os novos porta-aviões classe Sex, que estavam sendo tão úteis na Guerra do Pacífico. Eles precisavam de uma escolta para os porta-aviões de qualquer jeito. Foi sorte da Marinha Norte-Americana ter conseguido usá-lo no lugar certo e criá-lo na hora certa. Um navio feito para escoltar porta-aviões. Mas foram as armas do Iowa que o tornaram único. Os 400 milímetros do canhão Mark 7 podia atirar um projétil de 1 tonelada num alcance de até 40 quilômetros. Mas esse não era um projétil comum. Quando você está perfurando a blindagem, há uma coisa chamada densidade frontal. Não é apenas o peso do projétil, mas o jeito como o projétil tenta causar o rombo. Os 50 projéteis pesados de 400 milímetros eram quase tão bons na perfuração quanto os projéteis japoneses de 450 milímetros. Quase nenhuma batalha ou invasão foi realizada sem os Iowas. Desde a tarefa de proteger os velozes porta-aviões até bombardear as Ilhas Marshall, o Golfo de Leyte, Iwo Jima, Okinawa, Hokkaido e Honshu. Os Iowas estavam sempre no centro da ação. Certamente um dos cruzadores mais impressionantes. Sendo o último projeto de cruzador já construído, é considerado o ápice na história dos cruzadores. Os cruzadores têm uma capacidade única e admirável. Mesmo que você não saiba nada sobre projetos de navios, você pode perceber o poder desse navio. Em agosto de 1945, o USS Missouri da classe Iowa, o navio mais poderoso que os Estados Unidos já teve, foi quem tornou a rendição oficial dos japoneses na Baía de Tóquio um tributo justo ao cruzador de guerra. Mas esse não é o fim da história dos Iowas. Deixados de lado ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Iowas foram logo recolocados em ação na Guerra da Coreia. Guardados de novo, eles foram novamente requisitados durante a Guerra do Vietnã. E, incrivelmente, quase 50 anos depois do lançamento do primeiro Iowa, eles foram preparados para a Guerra Fria. Um dos motivos pelos quais os cruzadores ressurgiram nos anos 80 é que usamos os cruzadores pesados por tanto tempo que eles ficaram completamente velhos, já estavam enferrujados. Por isso, como os leves tinham menor quilometragem, eles viraram substitutos dos cruzadores pesados. Em 1991, os Iowas responderam ao chamado de novo, quando entraram em ação durante a Operação Tempestade no Deserto. Eles foram modificados para carregar mísseis Tomahawk e com isso ganharam um alcance de 1.400 milhas náuticas. Para a cobertura, eles tinham mísseis antinavio de 70 milhas náuticas Harpoon e canhões de 400 milímetros. Por isso, esse soldado da Segunda Guerra Mundial se tornou um dos navios mais poderosos do mundo. Entre todos os navios armados do mundo, acho que ele é uma combinação, um híbrido. E continuam a usá-lo em serviço. Ele é uma dessas coisas que sempre que você tem um problema, ele será a única coisa que vai resolver. Nenhum outro cruzador na história tem tido tantos modos de promover destruição no horizonte. Por isso ele ganhou ponto na nossa classificação com seu poder de fogo inesgotável. Nenhum outro navio de guerra chegou perto de sua longevidade. Então seu alcance de serviço superou a média. Nos quesitos fator medo, inovação e proteção, ele também é excelente, o que põe os cruzadores classe Iowa firmemente na primeira posição de nossos 10 melhores navios de guerra de todos os tempos. Então aí estão eles, 10 navios de guerra que mudaram o curso da batalha naval e da história. Mas é o poder destruidor, a incrível velocidade de 35 nós, a blindagem superior e o alcance de serviço de mais de 50 anos que faz os grandes cruzadores da classe Iowa ganharem merecidamente o título de o maior navio de guerra de todos os tempos. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.